eu oro, peço para que o Senhor, em sua infinita misericórdia, nos conceda compreensão da palavra que vai ser ministrada. Que esta palavra não entre apenas pelos nossos ouvidos naturais, mas desça ao nosso coração e realmente faça ali brotar as sementes de fé, as sementes da obediência, né, de um caráter transformado para a glória do nosso Deus. Amém? Não ouça passivamente, mas ouça com a graça do Espírito Santo. Nós ainda estamos dentro da série Vida Abundante e nós vamos falar sobre o tema: o Espírito Santo nos transforma. O Espírito Santo é poderoso para nos transformar à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Amém? Esta obra começou logo após o novo nascimento, logo após a nossa salvação, a nossa reconciliação com o Pai. E ela vai continuar até que o Espírito nos entregue para o noivo. Até que o Espírito Santo, em sua ação de nos embelezar como noiva do Cordeiro, nos entregue para o noivo. E assim adentraremos a eternidade e estaremos com o Senhor para sempre. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Os planos do Senhor para nós são tremendos, são maravilhosos, né? E vai muito além do nosso entendimento. É fundamental conhecermos a pessoa do Espírito Santo, porque o desconhecimento nos leva a uma vida desprovida de poder e de santidade. Poder sem santidade não adianta. Santidade sem poder também não é eficiente. Então nós precisamos tanto do poder do Espírito Santo quanto a santidade que Ele produz em nós. Essa importância é tão grande que lá em Atos, capítulo 19, nos versículos de 1 a 7, lemos que quando o apóstolo Paulo chegou a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos e a sua primeira pergunta para eles foi: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam que não, e que nem sabiam da existência do Espírito Santo. Isso aconteceu algum tempo depois de Pentecostes. Eles tinham recebido o batismo de João Batista, o batismo de arrependimento. E Paulo, então, os batizou em o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando impôs as mãos sobre eles, falaram em línguas e profetizaram. Aleluias! E ao todo eram 12 homens. Então ali estavam 12 crentes, mas que não eram batizados no Espírito Santo. E Paulo reconheceu a urgência deles serem batizados no Espírito Santo para poderem realmente viver a vida cristã e cumprir os mandamentos do Senhor. Vejam que importância que o apóstolo Paulo dava para o conhecimento a respeito da pessoa do Espírito Santo. E eu pergunto a você, quanto
você conhece do Espírito Santo? Quanto você sabe sobre ele? Agora, saiba que não basta, não é suficiente apenas um conhecimento teórico a respeito do Espírito Santo. Você precisa crescer no relacionamento com ele, de forma gradual e constante. Constante, para que realmente você possa conhecê-lo. Tem um ditado aí que diz, diga-me com quem você anda e eu direi quem você é. Ou então só se conhece alguém andando com essa pessoa, convivendo com essa pessoa. A mesma coisa com o Espírito Santo. Nós precisamos andar com ele, viver com ele. O nosso dia a dia, o nosso cotidiano, o tempo todo, falando, conversando com ele e principalmente ouvindo a sua voz. Ele falando conosco. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é coigual com o Pai e com o Senhor Jesus Cristo. Os três têm o mesmo poder, a mesma santidade, as mesmas qualidades, mas cada um tem responsabilidades diferentes. O Pai preside a Trindade. O Pai é o responsável, dele origina-se todas as operações, tanto do Senhor Jesus quanto do Espírito Santo. Jesus dizia, eu não faço nada que o Pai não tenha dito para eu fazer. Eu não falo nada que o Pai não tenha falado para mim. Dependência. O Pai enviou, ele e Jesus enviaram o Espírito Santo aqui à terra. Logo que Jesus subiu para o céu, depois da sua ressurreição, então eles enviaram o Espírito Santo. Por quê? Para que nós não ficássemos sozinhos, abandonados, entregues a nós mesmos, dependendo de nós mesmos. Não, esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é que o Espírito Santo capacite o crente da nova aliança para viver a vida que Ele quer que nós vivamos, a vida cristã. Não há como ser de outra maneira. O Espírito Santo, ele tem uma tarefa, uma responsabilidade muito específica, que é de convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Em João 16, 8, lemos, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus disse isso. Mundo, aqui fala dos não salvos, vivendo em oposição ou indiferença a Cristo. Somente pela operação do Espírito Santo, as pessoas podem se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo. Ponto. Somente através do Espírito Santo. Você não convence ninguém. Você não muda nem você e nem ninguém. Mas o Espírito Santo tem poder para convencer e para nos transformar. Aleluias! Jesus cumpriu toda a justiça de Deus, voltou aos céus e foi recebido com honra pelo Pai. O Pai
aceitou a obra de Jesus, o seu sacrifício substituto na cruz por toda a humanidade. Pense nisso. Pare para pensar nisso. Ele veio para morrer em nosso lugar, para pagar o preço pelo nosso pecado, para nos reconciliar com o Pai, para nos tornar filhos de Deus, porque nós éramos bastardos. Estávamos fora da aliança, da nova aliança em Cristo Jesus. Haverá juízo de condenação para os que não creram em Cristo, em sua sã doutrina ou seu evangelho puro de salvação. A pessoa pode ter a vida mais certinha possível aqui na terra, mas se não nasceu de novo, vai para o inferno, porque não se tornou, pela fé em Cristo, filho, filha de Deus. Como criatura apenas não entra no céu. Para entrar lá tem que ser filho, filha de Deus. Ter experimentado o novo nascimento em Cristo Jesus. Hoje, Jesus não está aqui na terra num corpo físico humano para exercer o seu ministério de pregar, curar, libertar, ensinar. Mas o Pai e Ele enviaram o Espírito Santo para atuar através da igreja, por meio da igreja, para a evangelização do mundo. É outra dispensação, irmãos. Nós somos a igreja. O Espírito habita em nós para a evangelização do mundo. Deus quer que todos sejam salvos. Hoje o crente da nova aliança é quem prega, impõe as mãos para liberar cura, libertação, batismo no Espírito Santo, assim como discipula aqueles que vão sendo salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo e em seu sacrifício substituto na cruz do Calvário. Lembre-se da pregação de domingo, isso aqui é apenas continuação. A base é a mesma, não muda. E esse ministério múltiplo só pode ser realizado através da capacitação que vem do Espírito Santo. Somente através da capacitação que o Espírito Santo nos concede. Isso porque todo aquele que nasceu de novo, espiritualmente falando, tem o Espírito Santo residindo, morando, habitando dentro dele. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava nas pessoas, apenas vinha sobre o rei, o sacerdote e o profeta. 3 classes de pessoas, apenas. O povo não tinha o Espírito Santo residente, dependia do sacerdote, dependia do profeta, do rei. Percebem? Que upgrade, né, o Senhor deu na nova aliança. Agora Ele habita, Ele está em nós. Para quê? Para nos transformar e para nos capacitar à evangelização dos perdidos. Vocês estão vendo que é para? Sempre para? Tudo para?
evangelizar? Deixe isso entrar dentro de você. Não pode existir na Igreja de Cristo a classe dos que cumprem a grande comissão, aqueles que obedecem, e a classe dos espectadores, que não obedecem à grande comissão, porque se consideram leigos, ignorantes, incapazes ou são indiferentes, se acham desobrigados de cumprir a grande comissão. Cabeça, está tudo errado, precisa mudar, metanoia. Não existe a classe dos pastores que tem que fazer tudo e os membros não fazem nada. Se a igreja não cresce, é culpa do pastor. Se a igreja falta, é culpa do pastor. Tudo é culpa do pastor. Mas todos são membros do corpo de Cristo. Não é só o pastor que vai ler a Bíblia, que vai orar, que vai evangelizar, que vai ensinar, que vai discipular. Todos têm que fazer a mesma coisa. Isso precisa mudar dentro da igreja. É urgente que haja essa mudança. Todo salvo em Cristo tem o Espírito Santo residindo dentro dele e, portanto, tem à sua disposição a capacitação do Espírito Santo. Quando Deus me chamou para o ministério, eu não tinha capacitação nenhuma, irmãos. Nenhuma. Mas eu obedeci. E aí você corre, vai estudar, vai ler, busca, entende? Vai aprender com quem sabe mais do que você. Mas você se mexe, faz alguma coisa. Hoje, o conhecimento que eu tenho da palavra de Deus pode se comparar com aquela falta de conhecimento que eu tinha? Claro que não. Eu cresci. Mas eu cresci estudando, buscando, fazendo cursos, viajando, me expondo a outros ministérios na época para que eu pudesse ser treinada. Porque eu não vinha de uma igreja como essa. Não vi. Não vi. Eu vinha de uma igreja tradicional. Que não dá ênfase ao Espírito Santo, hein? Nem toca no nome do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age, atua, trabalha a fim de embelezar a noiva de Cristo. Olha que tarefa tremenda o Pai concedeu ao Espírito Santo. É Ele quem convence do pecado, é Ele quem nos ajuda a compreender a palavra de Deus. Sem o Espírito Santo nós não temos entendimento. Você não pode ler a Bíblia sem a ajuda do Espírito Santo. Você não pode fazer nada sem a ajuda do Espírito Santo. Nada. Você sabe disso? Em tudo você tem que falar com Ele. Em tudo você tem que pedir ajuda dEle. Tudo. Você não pode elaborar um plano sem a ajuda dEle. Irmãos, decisões que nós tomamos sem consultar o Espírito Santo e depois arcamos com as consequências. O fato do Espírito Santo ter essa missão de embelezar a noiva de Cristo
é um trabalho constante, mas ele não nos obriga. O Espírito Santo é um gentleman. Ele não força você a nada. Nada, nada, nada. E a voz dele é suave, é mansa. Ele não grita. Então, se você não se aquietar a sua mente, você não ouve o Espírito Santo. Saiba disso. E a finalidade, a razão, porque o Espírito Santo está embelezando cada um de nós, nos transformando à imagem e semelhança do Senhor Jesus, é para dar glórias a Ele e ao Pai. Sua vida aqui na terra tem que dar glórias a Deus. É para isto que você nasceu aqui. É para isto que você está vivo hoje aqui na terra, para dar glórias a Deus com o seu modo de ser, de viver. Queridos, o Espírito Santo, ele está em nós, para que a nossa vida, agora voltei, Jesus está lá na glória, olhando para nós. Ah, como Ele se alegra quando nos vê vivendo a vida que Ele projetou para nós. Ele se alegra. Ele diz: Pai, não foi em vão o meu sacrifício. Olha para este servo, olha para aquela serva. Eles estão se esforçando para melhorar cada dia, para crescer, para serem transformados. Eles estão tendo intimidade com o Espírito que nós enviamos lá para a terra para ajudá-los. Irmãos, temos que trazer a realidade do céu aqui para nós. Amém? E o Espírito Santo, ele produz em nós uma coisa chamada fruto do Espírito Santo. Quanto mais nós nos relacionamos com o Espírito Santo, quanto mais nós nos expomos à palavra revelada pelo Espírito Santo, mais nós vamos manifestar os aspectos desse fruto, que são, segundo o texto de Gálatas 5, 22, 23, nós lemos: mas o fruto do Espírito é amor. Esse aspecto do fruto, porque o fruto do Espírito é como uma, vamos dizer, uma mexerica, cheia de gomos, 9 gomos, aliás, tem 9 gomos. Cada gomo é um aspecto do fruto do Espírito. E esse aspecto aí, o amor, aparece em primeiro lugar porque ele é o mais importante, tá? 1 Coríntios 13, 1 a 13, detalha que esse amor deve ser paciente, bondoso, não deve ser ciumento, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Esse amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e esse amor jamais acaba. Amor não acaba quando vem através do Espírito Santo. Ok? Porque Deus é a fonte. Então, o que podemos dizer? Que o amor é o solo propício onde crescem
todas as outras virtudes. Alegria. Esse aspecto do fruto aparece aí em segundo lugar e decorre primeiramente da nossa salvação em Cristo Jesus. E deve permear toda a nossa vida a despeito de qualquer circunstância adversa. Paz. Primeiramente temos que ter paz com Deus. O não salvo não tem paz com Deus. Está em inimizade com Deus. Tá? Porque está de costas para Deus, afastado de Deus. E a reconciliação por meio do Senhor Jesus Cristo nos coloca de novo em paz com Deus Pai. Somos reconciliados com o Pai. É restaurado o relacionamento com o Pai. Vejam a salvação em Cristo através do seu sacrifício substituto na cruz do Calvário. Por causa desta paz que nós temos com Deus, nós também temos paz com os nossos semelhantes, porque exercemos o perdão, né, para todos aqueles que nos prejudicaram, que cometeram injustiças contra nós. Gente, se nós não liberarmos o perdão, não tem como viver sem ódio, sem desejo de vingança, de retaliação. É o perdão que nos livra disso. Longanimidade, aquela paciência longa, comprida, né? Diante das contrariedades da vida. Benignidade, que é a demonstração da bondade por meio de atos concretos de generosidade. A benignidade é o ato concreto. O fato de você levar uma sopa para um enfermo é benignidade. O fato de você ajudar literalmente alguém é a benignidade. Bondade, ela se manifesta em benefício dos outros, sendo que o maior benefício que nós podemos dar ou realizar em favor de outra pessoa é a evangelização. Por quê? A salvação da pessoa, ela, através da salvação, lhe é conferido um benefício para toda a eternidade. Você pode dar um prato de comida para o mendigo, amanhã ele vai ter fome de novo. Mas se você conduzir uma pessoa a Cristo, a salvação que ela vai receber, ela vai levar para toda a eternidade. Não é algo passageiro. Fidelidade. Cumprir a palavra empenhada. Cumpre o que promete. Cumpre o voto empenhado com Deus, em primeiro lugar, e depois com os semelhantes. Mansidão, que é entregar todos os seus direitos a Cristo, porque ao Senhor pertence a vingança. O manso se ira com a injustiça, mas não retribui maldade com maldade. Domínio próprio, que é a capacitação dada pelo Espírito Santo para dominar a carne, que é inimiga e que está dentro de nós. Através do poder concedido pelo Espírito Santo, dizemos não ao pecado, porque a carne gosta de pecar. O fruto do Espírito é do Espírito, portanto, depende do nosso relacionamento de dependência dele. Por nós mesmos, nós não conseguimos produzir esses aspectos do fruto do Espírito. Ninguém pode viver a vida cristã sem ajuda
do Espírito Santo. Em João 15, de 1 a 17, Jesus disse que ele é a videira verdadeira e que o Pai é o lavrador, o agricultor. E nós quem somos? Nós somos os ramos que saem da videira. E todo aquele que nasceu de novo, portanto, é ramo, que está conectado a Cristo, a videira verdadeira. Para que o ramo produza muito fruto, precisa ser podado, disciplinado. Deus só, ouça, preste atenção, Deus só disciplina a filhos. Deus não disciplina bastardos, ou seja, aqueles que não são filhos dele. Aqueles que não creram em Jesus não são filhos de Deus. São apenas criaturas. Recebem as bênçãos gerais. Tipo, o sol nasce para todos, a chuva vem para todos, mas a salvação não tem. A eternidade com Deus não tem, vai para o inferno. Eu falo assim, bem rasgado, porque alguns precisam ser impactados. Porque parece que a ficha não cai, né? Por isso não evangeliza. O pai vai para o inferno, não está nem aí. A mãe vai para o inferno, não está nem ligando. Os filhos estão perdidos, vão para o inferno, não estão ligando. Essa pessoa não ama ninguém. Ela só ama ela mesma. Está totalmente errado. A poda envolve remover galhos inúteis, ressecados, infrutíferos, e a falta de fruto pode apontar para uma mera religiosidade sem salvação de fato. Pense, você pode estar numa igreja, frequentando uma igreja e não ser salvo, porque não passa de um mero religioso. A pessoa parece crente, mas não é. Precisa estar em Cristo para ter experimentado a real regeneração do Espírito. Todo ramo, olha, ouça, todo ramo infrutífero é lançado fora e queimado. Vai ler lá o texto de João 15. O que traz a imagem do juízo final. Gente, isso é muito sério. Fruto fala de bons resultados, que provém de uma vida de obediência ao Senhor. A poda, ela pode ser dolorosa, mas é necessária, porque os ramos que vão dar mais frutos são os ramos podados. Fiz a poda, né, da uva com o Ney agora, final de julho, né? Acho que foi. E o nosso trabalho lá é ver qual galho fica, qual galho vai ser cortado. Até onde a gente vai cortar? O ramo, ele vai, a gente vai cortando. Tem que ver onde vai fazer a poda, para que as gemas possam agora, com a vinda da chuva, chuva aponta para o Espírito Santo, agora vai florescer. Vão vir as folhas, né? As flores, os cachinhos de uva, né? E você fica lá na torcida para que dê bastante fruto, né? Jesus diz que a limpeza do ramo ou do salvo vem pela palavra de Deus, isto é, o fato de permanecer em Cristo significa desenvolver um relacionamento íntimo com Ele, com o Pai e com o Espírito Santo, que é o nosso ajudador.
Deus e sua palavra são um só. Eu repito muito essa expressão aqui. Onde a palavra está, Deus está. Onde Deus está, a palavra está. Se você não lê Bíblia, não estuda a Bíblia, tem preguiça de se expor à palavra de Deus, você está desconectado da videira verdadeira. Você não recebe a seiva que vem dele. E aí é um crente fraco, é um crente desanimado, é um crente sem poder, é um crente que não evangeliza. Por quê? Porque está desconectado. Não produz fruto. O ramo que permanece em Cristo e permanece em sua palavra, esse dá muito fruto, e tudo o que pedir lhe será feito. Olha que coisa maravilhosa. Você quer ser abençoado? Em vez de ficar pedindo oração para todo mundo, permaneça na palavra, obedeça a palavra, faça o que Jesus está mandando, desenvolva o seu relacionamento com o Espírito Santo, você vai parar de ser um mendigo. Ficar mendigando bênçãos. Você passa a ter as bênçãos correm atrás de você. Mas dá trabalho, né, irmãos? Dá trabalho ter que ler Bíblia, dá trabalho ter que orar, dá trabalho jejuar, dá trabalho meditar na palavra, não é verdade? Vamos ser preguiçosos? Ah, irmão, ora por mim. Ah, faz isso por mim. Ah, libera uma palavra para mim. Ah, libera uma palavra para que eu seja abençoado. Eu nunca vi tanta infantilidade na minha vida. Como se fosse tão fácil assim. Não é? Todos têm que fazer a mesma coisa. Todos têm que se esforçar. Quando uma pessoa nasce de novo, ela é um bebê espiritual. Como bebê espiritual, gente, o líder ora por ela, as respostas são assim, ó, rápidas. Mas à medida que vai passando o tempo, e ela tem que crescer, deixar de ser bebê espiritual para se tornar um adulto espiritual, aí já não vem tão fácil. Não vem. Porque agora, fé. Tem que exercer fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O preguiçoso não recebe porque é preguiçoso. Porque não se dedica. Porque não estuda. Porque não tem um hábito de uma devocional com Deus. Não existe caminho fácil para ninguém, não. O esforço é para todos nós. Você nasceu de novo, aí começa o esforço. O esforço no sentido de ser fiel, de perseverar, de ler a palavra, meditar na palavra, orar a palavra, guerrear contra o inimigo e conquistar as terras que ele tomou. Tomar de volta o que o inimigo levou. É seu papel, não é de outra pessoa, é seu. Porque não entende quem é o Espírito Santo. Porque não entende que o Espírito Santo habita no salvo em Cristo Jesus. Habita. Você despreza o Espírito Santo e vai pedir para um humano orar para você? Deus tem que falar, Val. Deus tem que falar conosco. Não é possível. Entra ano, vai ano e vem ano, a pessoa é a mesma coisa, não muda, não cresce, não desenvolve.
o caráter de Cristo e nem cumpre a grande comissão. Não ama os perdidos. Não ama. É frio como um gelo. É egoísta. Que se danem os perdidos. Isso é cristianismo? Isso se parece com Cristo? Nunca! Ele amou tanto o mundo, o Pai que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus foi para a glória, deixou a igreja sou eu e você. Saia da infância e se torne um crente maduro. Comece a orar pelas pessoas. Comece a ajudar os novos crentes. Vai evangelizar. Comece na sua casa. Vai depois para Jerusalém, para a Judéia, Samaria e com os fins da terra. Seja crente de verdade. Não fique com a cabeça cheia de ideias religiosas, isso não vai te levar a nada. E o tempo está passando. E o tempo está passando. Jesus está às portas. Todo aquele que permanece em Cristo, ele vai realmente dar fruto em abundância. Fruto fala de bons resultados que provém de uma vida de obediência ao Senhor. A poda, ela pode ser dolorosa, mas é necessária. E Jesus também deixa claro que nós fomos escolhidos por Ele. Agora é o quê? Escolhidos para quê? Para dar muitos frutos, para amarmos, olha, Jesus deixou isso, está lá, em seguida, amarmos uns aos outros. Por isso que eu disse que o amor, primeiro aspecto do fruto, amor. Quem ama a Jesus, ama as pessoas. Quem ama as pessoas, primeiramente, ama os da fé. Quem são os da fé? Da igreja local. Se você ama Jesus, Jesus instituiu a igreja. Se eu amo Jesus, eu amo o que Jesus ama. Jesus ama a sua igreja. Então, quem não ama a igreja local, não está ligado à videira verdadeira. Mas talvez esteja ligado aí a um Cristo criado na sua cabeça. Quem ama a igreja porque ama o Senhor da igreja. Aqui nós somos uma igreja local. O que Jesus mais quer de nós é que nós nos amemos uns aos outros. Você ama a todos os irmãos daqui? A todos. Você se importa com todos eles? Você ora por eles? Você gosta de estar onde eles estão reunidos em o nome do Senhor Jesus Cristo? Adão, você pode falar amém, mas tem gente aqui que não pode falar amém não. Porque se falar é mentiroso. Os irmãos se reúnem para orar na segunda-feira, onde é que você está? Que você não comparece? Os irmãos se reúnem em grupos
de amigos, grupos pequenos, e você não está lá, como você diz que ama a igreja local? Como você diz que ama o Senhor Jesus? Ama coisa nenhuma. Você ama só você. É duro ouvir isso. Mas vamos parar de muita palavra, muita verborreia. E pouca ação, irmãos. Abra sua casa para receber os irmãos em Cristo, para receber os perdidos, para estender a destra da comunhão para eles. Pare de viver de uma forma egoísta, só para você mesmo. Vocês estão entendendo? O contrário disso é religiosidade. Nós estamos aqui martelando para destruir esse espírito de religiosidade no nosso meio. Eu vou gastar os meus dias, o que me resta, para fazer isso. Irmãos, não estou aqui para entreter ninguém. Ninguém. Se você gosta da sã doutrina, permaneça. Se não gosta, você vai encontrar um lugar onde a palavra é bem suave, bem ao gosto de todos, tá? Principalmente dos que não são crentes. Queridos, nós temos que dar o fruto que o Senhor quer que nós demos. O que Ele espera de nós. Agora saiba de uma coisa, que o fato do Senhor nos ter chamado e nós respondermos ao seu chamado, isso vai despertar o ódio de Satanás. Saiba disso, não vou enganar você não. Vai ter muita guerra. Vai ter muita guerra, mas você não vai estar nessa guerra sozinho. Como eu não estou. Eu tenho o Espírito Santo. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. O mundo não amou Jesus. Não amou os apóstolos. Matou quase todos eles. Matou os primeiros cristãos. E vem matando muitos cristãos ao longo da história da igreja. E não vai ser diferente conosco, não. Ele nos persegue. Ele entra para batalhar contra nós. Por isso é imprescindível buscar a ajuda do Espírito Santo para que em nossas capacidades de pensar, sentir e tomar decisão, realmente o Senhor nos dirija. Nos guie pela palavra de Deus. E é muito forte isso, porque o nosso maior inimigo, a área que sabe qual é a área principal que o inimigo ataca? Sabe qual é? Pensamentos. A mente é a sede da nossa alma, tá? A alma não foi recriada, ela está em processo de transformação. Mas na mente estão os pensamentos. E nós já dissemos aqui que nós somos o que nós pensamos. Os nossos pensamentos precisam estar alinhados com a palavra de Deus. A Bíblia é sagrada. E o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, diz que o Espírito Santo nos concede armas poderosas para destruir fortalezas. O que são fortalezas? Lugares fortificados de erros na mente, raciocínios enganosos, ou seja, a lógica humana falha tomando o controle. Os filósofos, os pensadores desta vida, né? E toda arrogância, prepotência, orgulho, altivez, que se levanta contra o conhecimento de Deus,
a fim de manter cativo, preso, alinhado, conectado, todo pensamento em obediência a Cristo e sua sã doutrina e seu evangelho puro. Temos o poder do Espírito Santo para destruir essas fortalezas que se levantaram em nossa mente, com pensamentos religiosos, que não estão alinhados com a palavra de Deus. Nenhum pensamento contrário a Cristo pode ocupar a nossa mente. Nenhum. Então, o que devemos fazer? Examinar todo o tempo, os pensamentos que surgem na nossa mente, porque eles devem ter origem em Deus e sua palavra. O que passa disso tem que ser eliminado. Mas os pensamentos podem surgir da nossa carne, aquela parte não regenerada em nós, e que é tendente ao pecado. Aí então devemos remover da nossa mente com a ajuda do Espírito Santo, tá? Nunca sem a ajuda dele. Os demônios também lançam pensamentos em nossa mente. E saiba que esses pensamentos sempre vêm na primeira pessoa. Eu. É como se você estivesse pensando aquilo. E aí nós ficamos horrorizados, né, com tais pensamentos. Como se fosse de nós mesmos. Até nós ficamos chocados com o pensamento. Quando você fica chocado com um pensamento que surgiu na sua mente, de repente, saiba que veio de demônio. Não é seu, não é seu, veio de demônio. Você tem que tomar uma atitude. E aí nós nos entregamos a sentimentos de culpa, de vergonha e, por exemplo, do nada, você, né, o homem casado, ele olha para uma mulher e diz, poxa, eu acho essa mulher muito linda, muito sensual, que tal? Esse pensamento, que horror, como eu posso estar pensando isso? Eu sou um homem de Deus. Esse pensamento não é seu, foi lançado na sua mente para ver se te pega distraído. Principalmente já teve problema nessa área. Ou então, eu acho que essa série, ela tem bastante pornografia, mas isso não vai me influenciar. Eu sou forte. Confiando na própria carne? Quem está em pé, veja que não caia. Os demônios também costumam dar ordens com muita veemência para nos obrigar a fazer coisas que Deus e sua palavra condenam. Vocês sabem por que alguém entra numa escola, um adolescente entra numa escola atirando e matando outras crianças? Comandos demoníacos. Vá lá e mate. Vá lá e roube. Leve vantagem sobre essa pessoa aí que é muito, ignorante. Comandos. Quando chega nesse nível, a mente pode ser possuída. Então, se você deixa os demônios à vontade para lançar pensamentos na sua mente, pode chegar a esse nível. Pensamentos marcados, repetidos, despertam emoções correspondentes. Por exemplo, pensamentos de rejeição despertam sentimentos de mágoa, de ressentimento. Pensamentos marcados, acelerados, mais emoções negativas,
despertam desejos incontroláveis e resultam em ações pecaminosas. Isto é, o desejo deu a luz ao pecado. Está na Bíblia isso? Tá. Foi lá que eu aprendi. Tiago 1, 14, 15. Que diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça ou desejo, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Que morte? O que peca cai fulminado, morto? Não, essa morte é a morte espiritual. Se afasta, se separa de Deus, porque Deus não comunga com o pecado. Deus não aceita o pecado. A tentação para pecar vem da carne ou vem do diabo através dos demônios ou por meio de agentes humanos. Os demônios também usam pessoas. Vai lá, cara, não deixa de ser bobo, experimenta, vá, faz. São vozes humanas, mas a serviço do diabo. Nós precisamos identificar isso. E o processo da tentação começa com um pensamento errado, que vai se tornando marcado, repetitivo, acelerado. E esse pensamento, então, desperta um desejo. Quanto mais intenso for o desejo, a vontade vai ficando mais fraca e não consegue dizer não. E então, a ação correspondente acontece, ou o pecado vem à luz, se concretiza. O pecado gera morte espiritual, que é a separação de Deus. Lá em 1 João diz que quem peca habitualmente não é nascido de novo, não é de Deus, é do diabo. Estão entendendo? A pessoa que comete o mesmo pecado sempre, essa pessoa não nasceu de novo. Porque o pecado deve ser acidental na nossa vida, mas não, nunca habitual. Estão entendendo? Como vencemos o pecado? Tiago 1, 22, 23, e aqui estamos encerrando. Traz um sábio conselho dizendo: sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, a lei perfeita é a palavra de Deus, e nela persevera, obedece, porque nós não somos mais escravos do diabo, do pecado, mas fomos libertos. E temos um novo Senhor, agora o Senhor Jesus Cristo. Então, esse que pratica, persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Receita simples, não é, irmãos? Você quer ser abençoado e parar de pedir oração? Obedeça a Deus, obedeça a palavra. Viva conectado com a videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo e sua palavra. Ouvir a palavra de Deus sem praticá-la é se auto-enganar, achando que está tudo bem quando não está.
Olhar para o espelho e enxergar sujeira em nosso rosto natural e nada fazer a respeito é insensato. O bom senso diz que alguma coisa deve ser feita a respeito. Você comeu uma macarronada, se lambuzou de molho, olhou lá no espelho, está com a face cheia de molho e vai para a rua e vai, né, com aquela sujeira? Não, você lava o rosto, você faz alguma coisa. Se a pregação, a palavra de Deus te confronta, você sai reclamando da pastora? Da igreja? Ou você vai se lavar e se limpar? Amém, irmãos? É isso que nós temos que fazer. Que eu não estou pregando a minha palavra, estou pregando a palavra de Deus, hein? O crente da nova aliança não deve olhar para o espelho da palavra de Deus, identificar áreas de pecado e não agir para corrigir o que precisa ser corrigido. Tolerância zero para o pecado. Não se pode deixar a correção para mais tarde. Depois, né? Um dia, quem sabe? O verdadeiro crente da nova aliança que está sempre atento aos seus mandamentos e princípios, obedecendo-os à risca, então esse passa a ser bem-aventurado, bem-sucedido em tudo que fizer. Crente obediente, bênção corre atrás dele. Eu vi isso numa pregação no exterior, não me lembro, há muitos anos atrás. Acho que, não sei se foi Mauro Cerulo, não lembro quem foi. E sabe como que ele ilustrou isso? Ele foi andando e um assistente dele veio e se jogou nas costas dele. Ele falou, é isso que acontece com o crente obediente. A bênção corre, salta no crente. Não é o crente correndo atrás da bênção, é a bênção correndo atrás do crente. Aleluia! É o que Jesus está dando a receita para nós. É só obedecer. Repito mais uma vez, que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da transgressão à palavra de Deus. Portanto, devemos treinar, desenvolver a nossa audição, não só natural, mas espiritual, para podermos identificar o erro, o pecado, a falha em nós, antes que ele seja concebido e venha à luz, seja concretizado. Saiba que a voz do Espírito, aqui está a diferença, né? Demônio grita com você, o diabo grita com você, os agentes do diabo humanos gritam com você, forçam você, né? Fazem pressão. O Espírito Santo não. O Espírito Santo não fala desse jeito. Ele é manso, ele é suave. Por isso que eu aprendi, e quando eu aprendo, eu pratico. Eu aprendi que toda pessoa que faz pressão sobre nós, não vem de Deus, é do diabo. Pode ser crente. Se alguém chegar em mim e me pressionar para fazer alguma coisa, aí é que eu paro de vez. Alto lá. Por que essa pressão? Por que essa pressa? Isso não é do Espírito Santo. Eu identifico na hora. Não é do Espírito Santo. Porque ele é manso, é uma voz meiga, suave. Ele mostra o pecado, mas ele mostra com amor. Ele fala, olha, o pecado está aí na sua porta, ele quer entrar, mas não deixa. Eu estou aqui com você. Não deixa, você vai conseguir. E nós precisamos nos render ao Espírito Santo. Hoje cantamos, rendido estou. Está mesmo? Não pode ficar apenas no canto, no cântico, mas na atitude, na ação. O Espírito Santo, ele está em nós para nos ajudar. Ouça o Espírito Santo.
ouça, treine, isso precisa de treinamento. Para ouvir o Espírito Santo, sua mente tem que se aquietar. Os pensamentos precisam se aquietar. Seus sentimentos precisam se aquietar. Vá para um lugar silencioso, onde não tenha barulho de vozes de pessoas. Vai para um lugar quieto e se exponha. Diga: Espírito, eu quero te ouvir. Eu preciso te ouvir. Me ajuda. Que não é ele que não quer falar, hein? Muitas vezes nós acusamos que ele não fala. Ele fala. Nós é que não ouvimos. Por causa da gritaria que está dentro de nós, na nossa própria mente, vozes humanas ou demoníacas. E nós então, com a ajuda dele, dizemos não ao pecado. O velho patrão, o pecado, não governa mais sobre nós. Agora temos um novo Senhor, o Senhor Jesus Cristo, que governa a nossa vida. Seu agente para a obra de nos ajudar é o Espírito Santo. Se você ouvir e obedecer o Espírito Santo, você será transformado de um degrau a outro degrau, a outro degrau, de um nível a outro nível, sempre dando glórias a Deus. É muito gostoso quando nós nos reunimos para louvar, adorar o Senhor aqui coletivamente. É um tempo maravilhoso, eu amo esse tempo, mas eu não dependo só disso, tá? Porque eu saio daqui e eu vou viver minha vida. Eu vou enfrentar os meus problemas, eu vou enfrentar as coisas, as tentações, as pressões demoníacas. Eu adoro a Deus todo o tempo, vivendo em obediência a Ele e a sua palavra, ok? Então, cuidado, tem gente que busca muito o emocional. Ai, eu arrepio. Ai, eu senti um fogo. Mas sai dali e vai desobedecer a Deus descaradamente. Para que esse arrepio? Para que essa emoção toda? Se você não vai praticar. Vocês estão entendendo? O meio pentecostal pega nesse ponto. Busca muito emoção, mas não busca vida prática de obediência a Deus e a sua palavra. Então, emoção não me abala se eu não enxergar uma vida de obediência a Deus. Amém, irmãos? Nem em mim, nem em mim. Não se engane. É gostoso louvar junto, é gostoso a atmosfera que se cria, mas saia daqui. Vá lá para viver a sua semana como verdadeiro crente em Cristo Jesus. Vigiando seus pensamentos, suas palavras, suas atitudes, amando os perdidos como Jesus ama, amou e veio e morreu por eles. Morra por eles também, se for necessário. Isso é ser prático e não ser meramente teórico. Vamos ficar em pé. Senhor, a Tua palavra nos confrontou. Olhamos para a Tua palavra e olhamos para nós mesmos. E enxergamos em nós falhas. Ainda áreas que precisam ser vencidas. Dificuldades que precisam ser, ó Deus, eliminadas. Mas o principal que nós ouvimos nesta manhã é que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Que o Espírito Santo habita em nós. Ele é o Teu poder, Senhor, para nos capacitar a praticar a Tua santa, eterna palavra. Imutável palavra. Senhor, que cada um aqui possa sair
para viver mais esta semana, se o Senhor permitir, como praticantes da palavra, como bons ouvintes da tua palavra. Que nenhuma queixa saia dos seus lábios, quanto à pregação, quanto ao pregador, quanto à igreja. Nenhuma desculpa esfarrapada seja dita, mas haja temor nos corações, para reconhecer suas dificuldades e a necessidade de ouvir a voz do Espírito, de receber o poder do Espírito Santo para viver uma vida de vitória sobre o pecado, sobre a carne, sobre o diabo, sobre os demônios. Porque foi isso que Jesus conquistou para nós, através do seu sacrifício substituto e ressurreição dentre os mortos. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Porque o Espírito Santo foi enviado para habitar em nós. Senhor, reconhecemos a nossa total dependência do Espírito Santo. Reconhecemos que precisamos desenvolver a sensibilidade auditiva para ouvir o Espírito Santo. E, ó Deus, ajuda-nos a praticar aquilo que nós temos aprendido com o Senhor e com sua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque ainda temos liberdade para ouvir sermões como este, para ouvir instruções como esta, Senhor. Graças te damos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que possamos viver à altura do sacrifício do Senhor Jesus Cristo por nós. Por meio da ressurreição, Ele nos colocou assentados com Ele, em lugar de poder, em lugar de vitória, Senhor, sobre o pecado, sobre a carne, sobre Satanás. Pai, graças te damos, ó Deus, que os teus anjos acampados ao nosso redor nos guarde, nos livre de todo o mal. E, ó Deus, torna viva a tua palavra dentro de nós. Revela-nos, Senhor, a tua palavra, ó Deus, que é o pão que desce do céu, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos limpa, Senhor, que nos cura, que nos liberta, que nos restaura, ó Deus. É a tua palavra. Ela é poderosa e ela não volta vazia para o Senhor. Graças te damos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluias. Glória a Deus. Viva uma semana de vitória sobre o pecado, sobre a sua carne, sobre os demônios. Cuidado com as vozes humanas que podem falar como agentes de Satanás. Vigia os seus pensamentos para que eles estejam alinhados com a palavra de Deus. Para saber se eles estão alinhados com a palavra de Deus, você precisa estudar a Bíblia. Amém?